O intuito dessa videoaula é que nós consigamos criar um mini projeto através da linguagem JavaScript, utilizando, obviamente, o interfaceamento com o usuário através de uma página HTML. E também realizarmos um mini CRUD aqui, onde a gente vai conseguir inserir, nós vamos conseguir também alterar e deletar elementos de dentro de um banco. Para isso, eu vou utilizar uma extensão do JavaScript, que é o JSON. Então, nós não vamos, digamos que, brincar aqui com codificação SQL, mas apenas mesmo a codificação do JavaScript, tendo ali sempre um alinhamento com o JSON e conseguirmos realizar essa inserção de dados, essa manipulação de dados. Então, a princípio, eu tenho um mini projeto. Esse mini projeto eu desenhei, tá? A tela é dessa forma que eu necessito. Que projeto é esse? É uma agenda, basicamente, uma lista, né, na verdade, de alunos, onde eu vou ter o nome do aluno, a turma a qual ele pertence, a nota que ele tirou, também um botão para editar, um botão para excluir aquele aluno e também um botão para cadastrar novos alunos. Beleza. Lembrando, sempre que nós vamos criar algum projeto, é interessante que nós façamos um documento de requisitos. Não, o que é um documento de requisitos? Basicamente, é ele quem vai nortear o que o nosso projeto vai realizar. Então, se eu tiver 50 páginas no meu projeto, elas devem estar documentadas no meu documento de requisitos. No momento em que eu quero alterar, essa ação deve estar documentada no meu documento de requisitos. Então, basicamente, enquanto requisitos vão corresponder a necessidades do meu sistema. Necessidades do meu sistema, tá? Necessidades do meu sistema. Aqui a gente vai ter requisitos funcionais, requisitos não funcionais. Os não funcionais, lembrando, os requisitos funcionais correspondem às necessidades do meu sistema e os requisitos não funcionais é que eles vão corresponder a questões éticas, a questões relacionadas ao armazenamento do software, quanto eu vou precisar de memória, quanto eu vou precisar, desculpa, a velocidade também, que a gente vai ter, o que eu vou precisar de periféricos, enfim, você tem diversos outros tipos de requisitos que não necessariamente são aqueles que o meu usuário ele vai utilizar, tá? Que o meu usuário, o meu administrador, ele vai estar ali entrando em contato o tempo inteiro com ele. No nosso caso, como ele é um projeto extremamente simples e apenas a nível educacional, são alguns requisitos que nós vamos obedecer e esses requisitos são requisitos funcionais. Então, é interessante que vocês desenhem uma tela. No meu caso, eu já estava com o meu projeto pré-pronto, porque esse projeto foi uma amostra que eu fiz com os meus alunos da disciplina de mobile. Então, é interessante que nós tenhamos, tá? Um desenho, nem que seja num caderno, numa folha, no próprio Paint, enfim, CorelDRAW, que vocês desenhem a tela que vocês querem, façam os requisitos, desenhem a tela para que vocês tenham noção de como ela vai se comportar com o teu usuário. Então, vamos lá. A princípio, estou utilizando o VS Code. Eu gosto muito dessa IDE, acho uma ideia muito legal, muito intuitiva, tem muitas extensões. Vocês vão instalar também algumas extensões, tá? Live Server, que vai ser um servidor local aqui para o nosso projetinho, tá? Instala o Live Server. Também é interessante que vocês instalem algum emulador, algum simulador de celulares, de telas mobile, perdão, onde vocês vão ter, no meu caso, tá? Eu instalei o MobileView. Ele é uma aplicação bem interessante, inclusive. Deixa eu botar aqui. Ele é uma aplicação bem interessante, por quê? Porque ela é muito simples, ela é muito intuitiva, você consegue ter o direcionamento para diversos tipos de tela e não tem nenhuma complicação na forma de utilização do mesmo, tá? Então ele é bem interessante. Baixem também, ou queiram, ou qualquer um de seu interesse, tá? Não vai ter todas as ferramentas como o Android Studio, né, por exemplo, mas já é algo bom, porque ele não necessita de muita memória, tá? Então ele é algo muito leve. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um projeto. Então, arquivo, abrir pasta. Aqui eu vou criar uma pasta, tá? Como eu não tenho nenhuma criada, eu vou criar uma pasta. Então aqui, ó, nova pasta. O meu eu vou inserir como projeto
lista alunos, pronto, e vou selecionar esta pasta. Feito isso, eu vou estar já com o meu projeto, digamos assim, aberto aqui na minha IDE. Então, a primeira coisa que eu vou criar são três arquivos, na verdade, que vai ser um arquivo HTML. Eu vou criar também um arquivo em script, tá, em JavaScript. E vou criar também um arquivo CSS, vou chamar de estilo. Beleza, feito isso, eu vou primeiramente criar a minha página HTML para que eu consiga ter uma noção, ou melhor, para que eu consiga inserir os elementos, tá? Para conseguir inserir algo na minha pasta, ou melhor, inserir algo no meu banco de dados. Belezinha, Diane. Então, qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Bom, vocês podem inserir aí uma exclamação, já aperta, perdão, na tecla Tab do seu teclado. E a gente vai começar a criar a nossa página HTML. Por que isso, Diane? Porque isso daqui ele já vai me dar todo o embasamento. Não vou precisar estar digitando item por item aqui na minha página HTML. Já vou colocar, modificar, né, perdão, o meu título. Vou inserir como lista de alunos. Feito isso, eu já vou chamar também o meu estilo CSS. Por quê? Porque apesar de eu não mexer com esse CSS, ao menos não por enquanto, eu vou já chamá-lo aqui, porque, enfim, vai ficar mais simples para quando eu tiver o meu estilo CSS feito, eu já vou ter chamado e eu não vou mais precisar voltar aqui nessa página para chamá-lo novamente. O estilo.css, a gente já deixa aqui ele todo, né, na verdade, já no ponto. Style sheet, isso aqui tá errado. Tem 2 S ao invés de 2 T's, ao invés de 2 S. Enfim, então aqui nós já chamamos, modificamos o nosso título, já chamamos o nosso CSS. Agora eu quero que nós façamos o seguinte, eu vou criar seções. Percebam que quando eu mostro para vocês essa telinha, basicamente o que eu vou ter? Eu tenho uma seção que vai corresponder a essa, digamos que ao centro, tá? Onde as minhas inserções vão aparecer, onde elas vão ser listadas. Ainda nesse centro eu vou ter o botão de editar, o botão de excluir. Tenho aqui também uma outra seção. Essa outra seção é do cabeçalho, tá? Do cabeçalho do centro. Ou seja, eu vou colocar uma logo, eu vou colocar o título, tá, dessa minha tabelinha e inserir também um botão para novos cadastros de alunos. Diane, esse meu botão de novo cadastro, ele só pode ficar aqui? Não, onde você quiser colocá-lo, você insere, tá? Você pode inserir aqui ao final, sempre ao finalzinho da tabela. Entretanto, ao meu ver, tá? Ao meu ver, ele vai ficar melhor empregado tanto no cabeçalho como também neste local. Tem uma área da ciência da computação que nós estudamos a interação humano-computador ou humano-máquina. Então, existe um estudo da psicologia que é abordado através do IHC, que fala acerca da disposição dos elementos em uma página. Qual o melhor local para que você insira, em qual local o usuário, assim que ele abrir a tua página, onde é que ele vai conseguir focar. Então, ao meu ver, e também obedecendo a alguns quesitos relacionados à interação humano-computador, eu vou inserir o meu botão de novo cadastro aqui na direita, tá? Eu tenho a logo, basicamente, que é a minha esquerda, e a minha direita é um novo cadastro. Por quê? Porque, ao meu ver, fica mais simples para que o usuário ele identifique de prontidão em qual botão ele vai cadastrar novas pessoas. Beleza, sabendo disso, agora o que nós vamos fazer? Eu vou criar algumas seções, né? Era isso que eu estava mostrando, acabou que eu fugi. Eu tenho aqui uma seção, 2 seções, 3 sessões, no mínimo umas 4, 5 sessões que eu vou ter aqui. Lembrando, eu não vou elaborar isso aqui, esse sistema com divs, porque as sessões, já que nós estamos utilizando o HTML5, as sessões elas foram criadas, os sections, né, eles foram criados justamente para isso, e para que eu consiga também ter uma melhor desenvoltura, chamar variáveis, enfim, que eu consiga trabalhar de forma melhorada aqui. Então, eu vou chamar uma seção, section,
essa minha seção, eu preciso classificá-la, ou seja, eu vou criar uma classe para que eu consiga chamá-la tanto lá no meu CSS, como também na programação que nós vamos fazer, tá? Então, eu tenho uma class que eu vou chamar de seção principal. Vou chamar também uma outra seção para aquele meu cabeçalho, porque imagina, eu vou mexer na seção principal, então se eu deixo todo o cabeçalho que eu quero, né, ter uma modificação própria para ele, se eu deixo todo aquele cabeçalho dentro da seção principal, ele vai ser modificado também. Precisamos pensar sobre isso. Então, section, vamos lá. Nossa seção, minha classe, eu vou chamar de cabeçalho. Lembrem-se, não coloquem caracteres especiais. Então, seção cabeçalho. Ali eu tenho um logo, né? Uma logo de um aluno. Entretanto, como eu ainda não tenho essa imagem aqui para trabalhar junto comigo, eu vou deixar lá o espaço correspondente àquela imagem. Então, image source, eu vou buscar essa imagem aonde, ou melhor, qual o nome dessa imagem, qual o caminho dessa imagem. Então, como eu não tenho ainda nenhum caminho, eu vou titular como a Sharp mesmo, porque até o momento eu não tenho ninguém. Entretanto, eu vou deixar essa Sharp aqui para que depois eu consiga identificar melhor e inserir qual local que eu vou buscar essas informações. Já vou também organizar em relação à sua altura e à sua largura, tá? São as dimensões da minha imagem. Por que, Diane, você não faz isso no CSS? Porque eu não sou programadora front-end, eu apenas, digamos que eu arranho, eu sou programadora back-end, e eu acho melhor, tá? Eu acho melhor trabalhar com essa imagem aqui, tendo em vista que ela é apenas a minha logomarca. Então, eu vou chamar aqui também a minha, tanto largura como altura. Eu vou deixar essa imagem quadrada, né, com as mesmas dimensões, porque fica mais fácil, fica mais simples. Vou inserir também aquele título, né, onde nós tínhamos o lista de alunos. Vocês podem colocar aqui também span, tá? Que ele já vai ficar, inclusive, em negrito também, tá? Então, eu vou colocar minha lista de alunos com H1, tem H1, H2, H3, 4, 5, 6, enfim, aqui vocês acharem melhor. Eu vou colocar H1 porque é a maior que eu vou ter, né? Eu já vou retirar isso daqui de dentro do meu CSS. Como é uma aplicação extremamente simples, eu vou fazer dessa forma. Tenho ainda um botão, né? Temos um botão e esse botão ele corresponde a um novo cadastro. Então, eu vou chamar um onClick, por quê? Porque esse botão, ele é clicável, tá? Eu preciso clicar, eu preciso selecionar esse botão. E quando eu selecionar este botão, eu vou abrir alguma função. Então, eu vou chamar a minha função de abrir tela. Pronto. Eu vou ter vou abrir tela e vou conseguir abrir a minha tela de novo cadastro, que eu vou chamar isso daqui lá no meu script, tá? Lá no meu JavaScript. Eu preciso também de um identificador. Mas por que eu vou chamar um identificador aqui? Porque eu preciso encontrar esse novo cadastro, tá? Eu preciso saber onde é que onde ele está aqui na minha programação. De onde eu vou buscar, de onde eu vou puxar. Então, eu vou chamar de novo. E feito isso, vou intitular aqui o meu botão, que é novo cadastro. E por enquanto, fechamos aqui a questão do nosso cabeçalho. Feito isso, eu vou sair da minha segunda seção e dentro ainda da minha seção principal, eu vou criar uma tabela. Então, vou criar uma outra seção. A minha seção, eu vou chamá-la de seção tabela. Vou chamá-la de seção tabela. Dentro da minha tabelinha, dentro da minha seção, eu vou criar uma tabela. Table. Vou criar uma tabela e eu vou criar também linhas, colunas. Eu preciso identificar ainda quais são, ou melhor, qual é a minha célula, em qual espaço eu vou inserir um determinado elemento. Então, para isso, eu vou chamar aqui um cabeçalho, tá? Então, the head. Para que serve isso daqui, Ediane?
esse elemento HTML, ele é chamado, tá, de elemento de cabeçalho de tabela. Ele serve para quê? Ele serve para que eu consiga encapsular basicamente um conjunto, né, ali de linhas dessas minhas tabelas, que correspondem aos meus elementos. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou indicar quais são os elementos que compõem o cabeçalho daquela tabela, com informações daquelas colunas em específico. Então, aqui, voltando para a nossa codificação, nós vamos chamar as nossas colunas, vamos chamar também as nossas linhas. Então, vamos lá. Linha, né? Linha, coluna, linha, coluna. Nessa minha linha, eu vou chamar aqui um TH, que vai praticamente deixar o título, tá, ali da minha coluna em negrito. Então, aqui eu vou chamar um nome, igual que eu fiz ali, tá? Nome, turma, nome, turma e nota. Nome, turma, nota. Eu ainda tenho naquele meu layout 2 botões. Enquanto esses botões, eu quero colocá-los também ali na mesma linha. Então, eu vou ter o botão de editar e o botão de excluir. Percebam que eles possuem ações. Eu vou chamar aqui uma ação. Chamar o meu botão de editar. E, por fim, o meu botão de excluir. Também através do meu TH, tá? Eu vou começar fazendo dessa forma, mas depois eu vou inserir algumas imagens, porque eu prefiro com imagens. Não gosto muito quando eu encontro um website ou um sistema qualquer e tem somente o nome editar ou não apagar. Poxa, vou botar excluir, né? Que é mais legal. Excluir. Pronto, feito isso, nós já fechamos nosso TR, fechamos o nosso TH. Agora a gente vai criar um tbud. Para que é isso, Edjane? Aqui é onde vão aparecer, onde vai aparecer todas as informações da minha tabela. Vou até colocar aqui. Aqui aparecem as informações cadastradas na minha tabela. Pronto. É como se aqui, digamos que fosse um visualizador. Eu inseri 50 pessoas. As 50 pessoas vão aparecer aqui, certo? Então, indo um pouquinho mais para frente, nós precisamos ainda criar aquela nossa classe principal. Que classe é essa, Diane? É onde eu vou conseguir digitar as minhas informações, porque até o momento eu estou chamando aqui a seção que vai mostrar, tá? A seção que mostra aqueles elementos. Agora eu quero exibir aqui também uma seção onde eu consiga cadastrar pessoas. Então, dentro ainda do meu primeiro section, da minha primeira seção, eu vou criar uma outra seção. E nessa minha seção, eu vou chamá-la de, como é correspondente a essa minha classe principal aqui, eu vou chamá-la de modal seção principal. Modal seção principal. Aqui dentro eu vou criar uma outra seção. Vou criar uma outra seção. E essa minha outra seção, ela vai corresponder à minha tela de salvar, tá? A tela de que eu consiga salvar os elementos. Então, eu vou chamar também de modal tela salvar. Modal tela salvar. Eu preciso agora criar um formulário, tá? Para criar um formulário, a gente vai utilizar a tag form. Dentro desse form, o que eu preciso fazer? Eu vou criar algumas etiquetas, que são os labels, são rótulos. Vou criar esses rótulos com os nomes correspondentes às minhas variáveis. E depois eu vou criar também os inputs, para que ele consiga pegar as informações que o meu usuário digitou. Então aqui, o que a gente vai ter? Eu tenho um form, eu vou chamar um label. Label for. O que é esse for? O que ele está fazendo? Esse for, ele está vinculando, ou melhor, está vinculado, né, a um campo de entrada com o meu ID nome. Consequentemente, quando o meu usuário ele clicar no texto nome, o foco ele vai ser sempre transferido para o campo de entrada lá com o meu ID correspondente. Então aqui for nome. Deixa eu baixar um pouco.
nome. Eu vou dizer que o rótulo é nome. E abaixo do nome, eu vou inserir uns inputs. O que são esses inputs? São caixinhas, são uma caixinha de diálogo que abre e eu consigo salvar, eu consigo, enquanto usuário, informar, tá? Eu consigo inserir os meus dados ali. Então, input ID, nome também. O tipo, ele é do tipo texto. Ele vem a ser do tipo texto e ele é um item obrigatório. Vou fazer isso para todos os meus itens. Então eu vou aqui, ó, só copiar e colar para ficar mais rápido. Então no meu segundo vai ser a turma. E o meu último vai ser nota. A nota, né, ela não é do tipo texto. A nota ela já é de um tipo numérico, então ele é tipo number. Ok, feito isso, conseguimos já inserir todos os inputs, conseguimos inserir também todos os labels. Falta que nós consigamos inserir o botão de salvar, porque afinal de contas é o que vai aparecer para o meu usuário. Então, ainda dentro do form, nós vamos inserir um botão, tá? Button. O meu ID eu vou chamar de btn salvar, que é algo praticamente a gente faz isso, ou melhor, praticamente quando se lida com front-end, em especial com HTML, a gente, ou melhor, especial com HTML não, né? Sempre que fazemos algo relacionado ao front-end é mais fácil eu conseguir entender que aquele salvar é um botão com um btn, tá? Então salvar, o nome que vai aparecer no botão é salvar. Ok, já fizemos tudo, todas as seções. Está faltando aqui somente que a gente chame o script, né, do JavaScript. Então, após, deixa eu ver que seção é essa daqui, essa é daqui, essa é a minha última seção. Então, o que a gente vai fazer agora é inserirmos o script, que é antes do fechamento do corpo. Então, script... source, né, de onde eu estou tirando, de onde eu estou buscando, qual o caminho do script, de onde é que ele está vindo. Script, fechei, pronto. Creio que agora nós conseguimos encerrar as nossas sessões. Então, feito isso, a gente vai agora lá para o nosso JavaScript. Mas vamos ver primeiro como é que ele está, né? Clica com o botão direito, abre através do servidor, ele vai carregar. Beleza, aqui é a nossa tela, tá? Nós vamos ter não temos nada cadastrado, ninguém cadastrado, não temos CSS por enquanto. Então, sempre que eu clicar em novo cadastro, como não tem nenhuma tabela para aparecer no momento que eu não tenho programação, né, obviamente. Vamos ver aqui se eu já consigo clicar em salvar. Pronto, ele já está com todos os campos obrigatórios. Já está praticamente funcionando, né? Então, pessoal, até a nossa próxima aula, tá? Na próxima aula a gente vai ver acerca do JavaScript.